Hoje vamos falar sobre o conceito bíblico de homem e mulher e como isso influencia na nossa sexualidade. Bora lá? Em Gênesis 1:27 é descrito que Deus criou o homem e a mulher. E criou Deus o homem e a mulher à sua imagem. A imagem de Deus os criou, homem e mulher os criou. Isso está muito claro no relato da criação e é perceptível nos dias de hoje que esse foi o plano original. Infelizmente, o pecado prejudicou a criação de Deus, gerando distorções em seu projeto original. Mas a Bíblia deixa muito claro que no princípio Deus criou o homem e a mulher. Essas questões de gênero têm sido muito discutidas ultimamente. Cada vez mais surgem visões e percepções diferentes sobre esse assunto. É até delicado usar essa nomenclatura, porque a definição de gênero é muito dinâmica, ela muda com muita frequência. A principal questão a se pensar sobre gênero é que ele hoje em dia é considerado uma construção social. Isso significa que a sociedade tem a liberdade para definir os papéis dos sexos. Essa abordagem é muito perigosa, porque ela tira a Bíblia da base e passa a considerar a opinião pessoal como um parâmetro nesses assuntos. E aí, gente, aí mora o perigo. É muito difícil isso dar certo. Na verdade, eu diria, é até impossível. Quando falamos de gênero, existem dois conceitos principais, a identidade de gênero e os papéis de gênero. A identidade de gênero está mais relacionada com a maneira pela qual o indivíduo se vê, com a definição que a sociedade dá para o seu papel de gênero. Já o papel de gênero é a maneira pela qual a sociedade define os comportamentos associados a cada sexo biológico. O papel do homem é esse, o papel da mulher é aquele, é mais ou menos isso. Ou seja, identidade de gênero é a forma pela qual alguém se relaciona com as definições de gênero que uma sociedade adotou. A gente não vai discutir identidade de gênero nessa lição. Não, a gente vai conversar sobre papéis de gênero da sexualidade com base no formato da criação de Deus, homem e mulher. O nosso objetivo, gente, é provocar você a refletir e pesquisar mais sobre esse assunto, ok? Culturas diferentes têm maneiras diferentes de entender os gêneros masculino e feminino. Quando se trata de feminilidade, muitos vão para os extremos. Alguns pregam a autossuficiência absoluta da mulher, enquanto outros a colocam em uma segunda classe, como que inferior aos homens. Nenhum dos extremos é seguro. Em Provérbios, no capítulo 31, nós vemos um relato muito significativo sobre o ser mulher. Olha só, uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis. Esse relato deixa os que argumentam que as mulheres são inferiores aos homens sem nenhum fundamento. Nesse texto são destacadas as virtudes tradicionais da beleza, da diligência e da sabedoria, mas aqui também mostra a mulher como uma empreendedora, com uma percepção, com iniciativa, com inovação e com coragem. Ela entrega-se com vontade aos seus trabalhos e os seus braços são fortes e vigorosos. Ela administra bem o seu comércio lucrativo e a sua lâmpada fica acesa durante a noite. Essas imagens não mostram uma mulher como um ser passivo, um ser inferior, não, mas ela mostra como um ser amável e paciente, e também justa, enérgica e forte. Eu, nesses 10 anos como pastor, percebi claramente o poder dessas características das mulheres, inclusive no trabalho da igreja. Especialmente no trabalho com jovens, a grande maioria dos líderes que eu tive, os mais comprometidos, geralmente eram mulheres. Precisamos reconhecer e valorizar essas mulheres virtuosas que nós temos ao nosso redor. É verdade. A masculinidade, gente, também tem sido entendida de maneira diferente em culturas diferentes. Alguns vivem o extremo da masculinidade grosseira, que inferioriza as mulheres e se considera superior a tudo. Já outros ignoram o papel do masculino, deixando de lado características e responsabilidades dadas por Deus ao homem. Mais uma vez, gente, o equilíbrio é necessário. Lá em Efésios, no capítulo 5, no verso 22, a Bíblia aconselha as esposas a se submeterem aos seus maridos. E agora, BJ, esse texto justifica que a mulher é inferior aos homens? Não, gente. Muita gente usa esse texto para provar uma superioridade masculina, mas o contexto mostra exatamente o contrário. Nos versos 25, os maridos são instruídos a conduzir as suas famílias por meio do amor, e não qualquer amor, mas o amor que o próprio Cristo teve por sua igreja ao criar a humanidade. Gente, não é difícil uma mulher se submeter a um homem que se submete muito mais a ponto de morrer e dar a vida por ela. Quando Deus criou a humanidade, ele deixou muito claro que homem e mulher deveriam ser feitos à sua imagem. Em sua masculinidade ou em sua feminilidade, a humanidade foi criada para refletir aspectos do caráter de Deus. Nem um homem sozinho, nem uma mulher sozinha são suficientes para revelar o caráter de Deus. Não, para refletir plenamente a imagem de Deus, a humanidade teve que existir como homem e como mulher. Hoje a gente está vivendo um momento muito delicado nessa descrição de papéis. A Comissão dos Direitos Humanos lá de Nova York reconheceu em meados de 2016 que existem mais de 31 gêneros diferentes e ainda deixou espaço para adicionar novas identidades. Curioso é que as designações de homem e mulher aparecem ali na posição 17 e 18 dessa lista, ou seja, a criação original de Deus, homem e mulher, é apenas mais uma das mais de 30 designações diferentes. Essa confusão ocorre porque eles consideram o sexo como sendo definido biologicamente, mas o gênero
gênero como uma construção social. Como eu falei lá no começo, quando a gente tira a Bíblia da base, a gente fica à mercê de muitas outras opiniões e percepções culturais. Para a gente considerar essa distinção e esse número gigante de gêneros, é necessário a gente tirar a Bíblia da base, porque ela não dá margem para a consideração de gênero como uma construção social. Não, a Bíblia mostra a criação de homem e mulher formando a imagem perfeita de Deus, expressando assim o seu objetivo para a sociedade. A relação homossexual é claramente condenada nas Escrituras, sendo classificada inclusive como uma abominação sucumbir à tentação da atração por alguém do mesmo sexo. Ela é muito clara em dizer que isso é pecado. É claro, pessoal, que esse assunto não pode ser tratado de uma maneira tão simplista. Como eu disse no começo, existem pessoas que têm uma afeição quase que natural por pessoas do mesmo sexo. Outros parecem que biologicamente não conseguem ter atração pelo sexo oposto. Isso realmente acontece. Olha, e eu não quero aqui ser rude ou grosseiro com você que sente isso. Não. Mas eu também não posso deixar de lado o padrão que a Bíblia traz. Eu tenho esse compromisso de ensinar o que a Bíblia ensina e ela mostra o plano original de Deus como um relacionamento monogâmico e heterossexual. Infelizmente, a igreja, na maioria das vezes, não respondeu de maneira adequada a pessoas que possuem esses sentimentos. Ao invés de abraçar o pecador e abominar o pecado, quase sempre a gente abomina o pecador e o pecado juntos. Isso não está certo. Todos nós temos nossas lutas e nossas fraquezas, o que nos torna indignos de julgar ou condenar alguém. Como cristãos, a gente tem que ser os primeiros a lutar contra a homofobia, por exemplo. O nosso papel é amar especialmente aqueles que agem de maneira diferente. Entenda, eu não estou dizendo que a gente tem que concordar com os padrões que não são bíblicos, não, mas a gente não pode desprezar e maltratar pessoas que possuem desejos ou atitudes homossexuais. Não é esse o nosso papel. Precisamos abraçar e acolher. Precisamos nos ajudar mutuamente na busca de uma vida cristã moralmente pura, como inclusive devemos fazer com qualquer pessoa que luta contra qualquer outro tipo de impulso pecaminoso. Devemos viver pelo exemplo de Cristo, abraçando pecadores e desafiando os membros a viverem em sua pureza sexual em todas as áreas da sua vida. O ideal de Deus para o seu povo é mais alto e mais elevado do que qualquer pensamento humano pode alcançar. A gente está todo mundo no mesmo barco, a gente não pode por nós mesmos alcançar o padrão divino para os cidadãos do seu reino, mas é exatamente por isso que nós precisamos de Jesus. Ele nunca teve a intenção de que fizéssemos a sua vontade independente da sua força, não, mas a sua força se aperfeiçoa na nossa fraqueza. Por meio da força dele, podemos ser representantes de uma sociedade de ordem superior, mesmo enquanto estivermos aqui na Terra. Cristo não veio para destruir essa instituição, o casamento, não. Ele veio para restaurá-la em sua santidade e elevação original. Ele veio para restaurar a imagem moral de Deus no ser humano, iniciou a sua obra, aprovando a relação matrimonial. Ordenou que homens e mulheres se unissem em santo matrimônio para formar famílias cujos membros, coroados de honra, fossem reconhecidos como membros da família celestial. Resumindo, primeiro, Deus criou o homem e a mulher. Segundo, homem e mulher possuem diferenças de função e não de valor. Terceiro, a prática homossexual não é aprovada pela Bíblia. Quarto, respeite e ame aqueles que têm desafios diferentes dos seus. Quinto, use sempre a Bíblia como base de fé e de prática. Nosso objetivo no estudo dessa semana é levar você a uma reflexão equilibrada e bíblica sobre a revelação de Deus através do homem e da mulher. Queremos também incentivar você a pesquisar mais na Bíblia quais são os conselhos para uma vida plena e pura. Use sempre a Bíblia como base. Os conceitos mudam, a cultura muda, mas a palavra de Deus nunca muda. Trate as pessoas com amor, especialmente aquelas que pensam e agem diferente de você. Não somos dignos de julgar a atitude de ninguém, unicamente de estudar a Bíblia, de defender os seus valores e princípios, amando o pecador, sem com isso amar o pecado. Eu falo isso em relação a todos os pecados, não apenas os sexuais. Que Deus nos dê sabedoria e amor para compreendermos a sua vontade descrita na palavra dele e expressarmos essa verdade personificada em amor para todos os que estão à nossa volta. Você aceita se tornar hoje uma expressão viva do amor e da compaixão de Deus para todas as pessoas? Essas questões de gênero, cada vez mais surgem visões diferentes e percepções diferentes. Alguns vivem o extremo da masculinidade para refletir plenamente a imagem de Deus, a humanidade. Cristo não veio para destruir essa instituição.